Olá pessoal, estamos aqui hoje para o vídeo 54 da Faculdade da Água e é a aula 52 do curso de Planos de Água e Pequenas Bacias Hidrográficas. Tá? E nós vamos começar hoje a discutir dimensionamento e tecnologia de conservação. Nós já conversamos que, principalmente tecnologias mecânicas, nós vamos falar um pouco mais sobre tecnologias mecânicas, que já conversamos em aulas anteriores, que no princípio, nas primeiras providências, nós vamos atacar práticas mecânicas. As práticas vegetativas ficarão um pouco mais para frente. E então nós vamos começar a dimensionar essas práticas mecânicas. Quais são as práticas mecânicas? Vamos fazer caixas, terraços e desse tipo assim. Então, como dimensionar essa estrutura? Bem, lembrando que nós já na aula passada, nós estabelecemos que para aumentar a vazão em 30%, que é a nossa meta, né? A meta estabelecida, aumentar a vazão em 30%, nós precisamos de aumentar o armazenamento de água no aquífero. E chegamos à conclusão que precisamos colocar no aquífero mais 11.466 metros cúbicos por ano. Essa é a meta. Então, vamos lá conversar sobre isso hoje e começar dimensionando algumas práticas de conservação para levar a esse resultado. Aqui está a pequena bacia, né? Já nossa velha conhecida, e nós queremos aumentar então a vazão nesse ponto 3, estabelecemos uma meta inicial de 30% de aumento de vazão. Bem, vamos ver se é possível chegar a essa meta e que tipo de trabalho nós precisamos fazer na pequena bacia para tentar chegar a esse aumento de 30%. Vamos começar por essa bacia aqui da nascente, pequena grota, essa pequena grota aqui está sustentando essa nascente no ponto 1, aqui nasce o córrego, né? Nasce o córrego aqui. Então essa grota ela é arredondada. Então vamos começar por ela. Olha, essa grota aqui ela tem, ó, se você olhar aqui, ela tem nessa encosta, isso aqui é uma encosta, essa encosta tem mais ou menos 400 quase 500 metros de comprimento, tá? E nós vamos trabalhar mais ou menos em 450. Olha, ela tem, vamos supor, 450 metros de comprimento, esse arco aqui, esse arco seria 450 metros, e essa faixa aqui, essa faixa da encosta, ela tem uma declividade muito alta, ela tem uma declividade média em torno de 30%. Então fica difícil nós fazermos terraço, um pouco difícil fazer um terraço nessa encosta, por causa dessa declividade alta. Bem, a outra coisa a gente podia, com o tempo, a gente pensa em deixar essa faixa regenerar. Nós já temos aqui, ó, um capão de mata aqui, e nós tentamos, com o tempo, vamos ver se essa região regenera. Ela já está praticamente sem utilização, esperando uma regeneração, já tem aqui algumas árvores distribuídas ao longo dela, mas aqui, então nós precisamos de ter alguma maneira de incentivar essa regeneração. Nós vamos conversar ainda em aulas futuras sobre práticas que podem ajudar a melhorar a regeneração. Nós temos aqui algumas árvores de angico, que são grandes produtores de semente e são árvores pioneiras. Então é possível que talvez através de alguma ação aqui de distribuição de semente, a gente possa acelerar essa vegetação, estabelecimento dessa vegetação nativa arbórea, tá? Aqui nessa região. Bem, olha, mas por enquanto nós vamos assim, enquanto isso não acontece, e mesmo que a gente comece a estabelecer uma regeneração, o efeito dela vai ser a prazo mais longo, nós vamos levar vários anos para que essa vegetação possa exercer influência positiva na infiltração de água. Então, enquanto isso não acontece, nós vamos adotar uma prática mecânica de conservação. Bem, como terracear essa área, ela é de declividade muito alta, é um pouco complicado, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos construir um canal, partindo daqui, nós vamos construir um canal no sopé, acompanhando o sopé dessa encosta. Vamos até aqui nós já temos essa vegetação, nós vamos saltar um pedaço de vegetação e vamos continuar construindo esse canal do outro lado. Esse canal vai recolher a enxurrada que está descendo na encosta, vai armazenar essa enxurrada e provocar infiltração de bons volumes de água. Esse é o princípio que nós vamos adotar. Então vamos ver como é que a gente pode chegar a essa conclusão. Bem, olha lá. Então, trabalhando por uma acréscimo de 11.466 metros cúbicos. Então nós precisamos de aumentar
com 11.466 metros cúbicos, na verdade, é cada ano. Todo ano nós temos que aumentar essa quantidade de água no aquífero. Bem, a faixa da encosta ela tem 70 metros de largura, aquela faixa da encosta tem 70 metros de largura. A área da encosta, então, ela tem 450 metros, é o que nós vamos trabalhar. Ela tem 54 metros, tirando aquela área assim, que tem mata nativa. Então, no 450 metros é a linha que vai ao longo do sopé daquela encosta. Vezes 70, que é 70 metros de largura, então essa faixa tem 31.500 metros quadrados de área. Então, essa é a área daquela encosta. Né? Canal de 450 metros de comprimento e área seccional de 0,32 metros quadrados. Então, nós temos aqui, ó, um canal. Esse canal aqui, nós podemos ter um canal nessa forma, feito ao longo do sopé, de 80 centímetros de largura por 40 centímetros de altura, área útil, área com capacidade de armazenar. Então, a seção dá 8 vezes 4, 32, dá 0,32 metros quadrados. Bem, o volume, então, 450 metros, o volume dá 144 metros cúbicos. Então, se fosse um canal de 450 metros com essa seção, ele tem um volume de 144 metros cúbicos. Além disso, ó, essas linhas aqui, essas setas aqui, estão indicando que nós vamos fazer. Esse terraço vamos fazer com ligeira declividade em relação a essas linhas aqui, ó, esses pontos aqui. E a água, então, ela vai armazenar um pouco aqui, não vai armazenar toda a enxurrada, um pouquinho da enxurrada vai escoar ao longo da pequena declividade do terraço e vai cair num conjunto de caixas. São 5 conjuntos, vamos construir 5 conjuntos de caixa, 5 conjuntos de 2 caixas cada. Então, cada ponto dentro tem 2 caixas em sequência. A água cai numa caixa, a hora que a primeira caixa encher, ela passa para a segunda caixa. Então, essa caixa, nós vamos construir caixa de 3 por 2 por 1. Tá? E esse volume, o volume das 10 caixas, então, que seriam feitas, 5 caixas, 2 caixas cada conjunto, então 60 metros cúbicos seria a capacidade de armazenamento de água dessas caixas. Bem, esse canal pode ser nessa forma, pode ser nessa forma aqui, ó, aqui está totalmente cavado, depende da condição local. Se a condição local permitir cavar um canal dessa forma, interessante. Se não for, se está um pouquinho inclinado, tá? Então nós podemos cavar um pouquinho e construir aqui um aterro na parte de baixo para aumentar a altura do canal. Ou então você pode ter até uma área mais plana lá, em que você tem um aterro, corta um aterro, faz um aterrozinho, e essa área aqui, por exemplo, seria de, se colocar 30 centímetros de altura e 1 metro, 1 metro e pouco de comprimento aqui, ó, nessa seção, vai dar mais ou menos o 0,32 metros quadrados. Ou seja, a gente vai fazer um canal, construir um canal que pode variar da sua forma, conforme a situação do terreno no local onde ele está passando, e que tenha sempre uma área de seção útil de 0,32 metros quadrados. Então, essa é a necessidade. Nós temos a necessidade de construir canais com essa capacidade. Então, para ele ter a capacidade de armazenar 144 metros cúbicos de água, e conjuntamente com as caixas de 60 metros cúbicos de água. Então, vamos lá? Bem, olha, nós vamos pegar aquelas chuvas que nós já falamos nos dados da bacia. Nós falamos que nós temos 6 chuvas, por exemplo, de 50 milímetros por hora com 15 minutos de duração. Olha, a lâmina de enxurrada. Qual é a lâmina de enxurrada? Nós vamos adotar uma VIB de 7 milímetros por hora. Nós falamos naqueles dados, nós vamos usar uma VIB de 10 milímetros por hora. Mas nessa encosta, como ela é muito inclinada e está um pouco degradada já, então nós vamos diminuir essa velocidade de infiltração básica. Então vamos usar 7 milímetros por hora. Então, se usar 7 milímetros por hora, nós temos, ó, a lâmina de enxurrada é 50 ou 50 milímetros por hora, menos 7 milímetros por hora, dividido isso por 60 para dar isso aqui por minuto, vezes 15 minutos. Então, nós temos uma lâmina de enxurrada de 10,75 milímetros, tá? Olha, a chuva de 30 milímetros, seguindo a mesma sequência aqui, uma chuva de 30 milímetros por hora. Naqueles dados, nós falamos que nós temos 10 chuvas de 30 milímetros por hora, então a lâmina de escoamento vai ser de 7,7 milímetros de enxurrada. E a chuva de 20 milímetros, que são 2 chuvas durante 1 hora cada chuva, então uma lâmina de enxurrada de 13 milímetros, tá? Então é isso que nós vamos ter. Então aqui nós temos um histórico das enxurradas. Quais são as enxurradas possíveis de acontecer nessa encosta e quais são as lâminas que representando essa enxurrada. Bem, o volume de enxurradas.
Olha, se a chuva de 10,75 milímetros, então, olha, 31 metros quadrados é a área, nós já mostramos na slide anterior, é a área daquela encosta, tá? Se você multiplica isso pela lâmina em metros, você vai ter 338,6 metros cúbicos. Essa é a enxurrada gerada quando essa encosta é atingida por uma chuva de 50 milímetros por hora. Bem, o volume de enxurrada com a lâmina de 7,7 para essa chuva daqui, então nós repetindo a operação, nós vamos ter 244,5 metros cúbicos, e nas duas chuvas de 20 milímetros por hora, nós teríamos uma enxurrada de 409,5 metros cúbicos. Olha que engraçado, que essa chuva aqui, que ela é mais uma chuva de menor intensidade, ela está produzindo mais enxurrada porque a duração dela é muito maior. Ela dura 1 hora, enquanto essa dura 20 minutos, essa dura 15 minutos. Então, nós já falamos disso, que é uma tendência, né? As chuvas de maiores intensidades tendem a ter uma duração menor. Não é regra geral, não. Nem todas as chuvas de alta intensidade duram tão pouco, mas esse é o mais comum. O mais comum é as chuvas de grande intensidade durarem um tempo menor. Bem, vamos continuar. Olha, o volume retido pelo canal, nós vimos que é 144 metros quadrados no slide anterior. O volume retido pelas caixas, as 10 caixas, está 60 metros, os 5 conjuntos de 2 caixas cada, 60 metros cúbicos. Então, o volume capaz de ser retido por esse conjunto de canal mais caixas é de 144 mais 60, que é 204 metros cúbicos. Olha o seguinte, essa capacidade de retenção aqui é sempre menor do que o volume de enxurrada formado em cada chuva. Então, nós temos certeza de que cada chuva dessa aqui, nós temos as condições de armazenar 204 metros cúbicos, porque esse valor é menor do que a enxurrada. Então, ainda vai passar a enxurrada. Elas vão cair no canal, vão encher o canal, vão se deslocar para as caixas, vão passar pelas caixas e ainda vai sair volume de água pelas caixas em forma de enxurrada. Então, esse conjunto não vai conseguir reter 100% das enxurradas. Então, se ele consegue reter esse valor em cada daquelas chuvas, você tem 6 chuvas aqui, 10 chuvas aqui, 16, e 2 chuvas aqui, mais 18, então eu tenho 18 chuvas com capacidade de reter em cada chuva, eu tenho capacidade desse conjunto aqui de reter 204 metros cúbicos em cada uma. Então, nós temos condições de reter, no total 3.672 metros cúbicos. Então, essas chuvas aqui, ocorrendo essas chuvas durante o ano, nós conseguimos reter pelo canal e fazer infiltração de 3.672 metros cúbicos. Tá? Bem, olha, contabilizando o que ainda ficará faltando, nós temos um horizonte, nós temos uma meta. Para cumprir a meta de 30%, nós vamos acrescentar 11.466 metros cúbicos de água. Então, olha aqui, 11.466, essa é a nossa, para atingir a meta de aumento, nós precisamos disso aqui. Então, se eu tiro isso aqui que eu já consegui projetar um conjunto de prática mecânica capaz de reter esse valor, então o que está faltando? Então eu ainda tenho de arranjar um jeito de fazer uma retenção adicional de 7.794 metros cúbicos. Até agora nós aumentamos apenas 3.672 metros cúbicos naquela grota. Bem, vamos para frente. Ora, vamos pensar agora como hidrologista, tá? É sempre interessante a gente comentar que, à medida que a gente vai fazendo esse trabalho, que a gente vai fazendo esse cálculo aí, como a gente parar um pouco para pensar. Isso hoje, o pessoal está com muita pressa, né? Hoje nós temos muita pressa de resolver as coisas. Então nós colocamos tudo alguém desenvolveu uma equação, nós pegamos os dados, colocamos numa equação e aparece o resultado, jogamos lá e vamos pegar esse resultado e vamos tocar para frente. Não paramos, às vezes, para pensar o que está acontecendo. Essa ideia de usar contabilidade de água, como nós estamos fazendo, é exatamente para permitir que em cada etapa a gente possa pensar como hidrologista, quer dizer, usar todo o conhecimento que nós discutimos até aqui na Faculdade da Água. Nós demoramos muito tempo para chegar nessa etapa aqui, porque nós queríamos discutir bem todas
todos os fatores que interferem na produção de água de uma pequena bacia hidrográfica. E a partir disso aí, desse conhecimento, nós começamos a planejar as tecnologias de conservação e sempre parando para analisar se essas tecnologias de conservação estão sendo adequadas ao que nós estamos querendo, são capazes de fazer aquilo que a gente está pretendendo e se elas são eficientes em fazer esse tipo de trabalho. Então, é isso que a gente tem que estar. Então, a contabilidade de água permite que a gente use todos aqueles conhecimentos. Então, vamos analisar um pouco o que nós sabemos até agora. Bem, o volume de enxurradas. Vamos ver, qual o volume de enxurradas da Carincosta? Então, o volume de enxurradas está aqui. Então, olha, nós temos lá 338,6 metros cúbicos em na primeira chuva. Vezes 6 chuvas. São 6 chuvas de 50 milímetros por hora durante 15 minutos. Então, 6 chuvas. Depois, mais. São 10 chuvas de 30 milímetros por hora, 20 minutos. Então, ó, 242 metros cúbicos vezes 10. Esse valor nós vai passar, nós já calculamos. 242 vezes 10. Aqui, ó, 409. Até falamos que a chuva de menor intensidade acabou escoando mais. 409,5 metros cúbicos vezes 2. Então, nós temos um total de formação de enxurrada de 5.270,6 metros cúbicos. Então, essas chuvas ocorrendo durante o ano são capazes de produzir naquela encosta enxurrada de 5.270,6 metros cúbicos. Bem, percentagem de retenção. Ó, no cálculo no slide passado, nós dizemos que aquele conjunto de canal e caixas é capaz de reter 3.672 metros cúbicos. Se eu divido isso por 5.000, que é a quantidade total de enxurrada formada, e multiplico por 100, eu tenho a percentagem dessa retenção. Então, eu estaria tendo capacidade de reter 69,6%, 70%, em torno de 70%. Esse conjunto tem capacidade de reter em torno de 70% da enxurrada produzida por essa encosta e fazer com que essa enxurrada se infiltre. Uma coisa interessante, nós estamos na região de pastagem degradada não é pastagem. Então, nós temos vegetação acima desse canal, nós temos vegetação com raiz de pequena profundidade. E nós estamos colocando esse canal com 40 centímetros a base dele de profundidade. Então, essa água nesse canal, quando ela infiltrar na caixa, não vai, dificilmente ela vai ser, ou em pequena quantidade, melhor dizendo, ela vai ser transpirada, porque as raízes, a maior volume de raiz, não vão ter acesso a essa água, porque ela vai infiltrar num horizonte menor, num horizonte abaixo da região de exploração das raízes. Então, eu não preciso imaginar que eu vou perder muito dessa água nessas caixas por transpiração, porque praticamente todo o volume armazenado por essas caixas e por esse canal, eles vão infiltrar e vão em direção ao lençol. Isso é preciso um pouquinho ter cuidado, e por isso nós falamos várias vezes sobre isso, é verificar. Talvez fazer um perfil de solo e verificar se você não tem camada, onde está construindo um canal e as caixas, se você não tem camadas impermeáveis logo abaixo desse horizonte inferior, dessa base do canal, a base das caixas. Tá? Então, convém fazer uma análise de perfil, para você não ter uma camada aí muito adensada, que seria capaz de provocar escoamento subsuperficial. Então, a hora que a água infiltrar no canal ou infiltrar na caixa, em vez dela ir por lençol, ela poderia escoar em direção à nascente em escoamento subsuperficial. Então, convém dar uma olhada nisso. Dar uma olhada nesse perfil para ver se abaixo disso aí você não tem camadas impermeáveis capazes de impedir que essa infiltração, esse volume infiltrado, continue descendo até o aquífero. Tá? Bem, olha, vamos ver também o seguinte: qual a esperança que a gente tem em que esses canais possam produzir, pode produzir uma infiltração muito maior. Qual a esperança que a gente tem que isso pode acontecer? Olha que eu estou analisando apenas um conjunto de chuvas. E quanto representa esse conjunto de chuvas na precipitação total que atinge a área? Nós falamos que a área, naqueles dados lá, 1.250 milímetros por ano é a precipitação esperada por isso aí. Então, ó, total das chuvas analisadas. Então, chamar de TC. TC, olha, 6 chuvas de 50 milímetros por hora, dividido por 60 minutos vezes 15, tá? Olha, então hoje eu estou calculando aqui a quantidade, a lâmina de água, tá? Bem, 10 chuvas, 30 milímetros por hora,
em 20 minutos, então eu estou calculando aqui aquela chuva de 30 milhões por hora, qual seria a lâmina de água anual produzida por elas. Duas chuvas com essas condições, então no total eu tenho 215 milímetros. Então, essas chuvas que eu estou trabalhando com elas, elas representam 215 milímetros por ano. Tá? Bem, no óleo nós temos 1.250. Então, essas chuvas representam uma pequena quantidade da total de chuvas que atinge essa encosta, por exemplo, durante o ano. Então, vamos ver qual é essa percentagem. A percentagem de chuvas anuais, 215 milímetros, dividido por 1.250 milímetros, então, vezes 100, nós temos 17,2%. Então, olha, essas chuvas com as quais nós estamos trabalhando, elas representam apenas 17,2% das chuvas totais que atingem essa encosta durante o ano. Então, nós temos uma grande esperança de que outras chuvas de intensidade talvez menor do que 20 milímetros por hora, pode ser chuva de 15 milímetros por hora, 10 milímetros por hora, mas de duração mais longa, que também sejam capazes de produzir enxurradas e que esses volumes de enxurradas sejam retidos pelas caixas e pelo canal e também venham a se infiltrar. Então é possível que aquele número de 69 que nós estamos colocando aqui, ó, que você tenha uma infiltração bem maior do que esse 3.672 metros cúbicos. Por quê? Outras chuvas nos 80 e tantos por cento que está faltando para completar o total, outras chuvas, falta 80 e tantos por cento, 83% praticamente, bem, outras chuvas poderão levar água, levar enxurrada para esse canal e produzir infiltração, então o valor retido seria maior do que 3.672 metros cúbicos. Então, talvez eu possa passar de 4.000 e tantos. Esse conjunto de canais e caixas podem produzir uma retenção acima de 4.000 metros cúbicos. Isso pode acontecer. Então, por isso que é importante a gente ter registros de precipitação, se for possível, a gente ter registro de precipitação de todas as precipitações ocorridas, todas as chuvas ocorridas durante o ano, para que a gente possa fazer, em vez de trabalhar simplesmente com essas chuvas, com essas 18 chuvas que estão aí, a gente possa trabalhar com um número muito maior de chuvas e possa ter um cálculo bem mais exato desse valor aqui. Então, os dados de intensidade, quais são as chuvas, intensidade e durações de chuva durante o ano, que estão cumprindo aquele total de 1.250, é um conhecimento muito importante. Então, se a gente puder ter isso numa pequena bacia hidrográfica, daria uma excelente possibilidade de a gente ter cálculos mais precisos a respeito do comportamento desse conjunto de prática mecânica que a gente está adotando. Ok? Bem, olha, então, o que está acontecendo? Aqui nós conseguimos reter uma quantidade, mas falta 7.000 e não sei quanto que eu vi lá anterior. Então, o que eu posso fazer? Na próxima aula, nós vamos caminhar no sentido do ponto desse ponto 3. Então, nós vamos trabalhar nessa encosta aqui, nessa região aqui. Nós trabalhamos aqui. Agora, vamos trabalhar aqui, o que a gente pode fazer aqui para aumentar aquela retenção. Ver quanta enxurrada está sendo formada por aqui e quanto que a gente pode reter dessa enxurrada para levar até o aquífero. Bem, por hoje é só. Muito obrigado e até a próxima.